Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. A gente vai aí começar a oficina do dia 16 de novembro, né? Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma oficina do tipo B, né? B, nem lembro mais. Do tipo B. Então, a gente vai ter aí até as 18h15, mais ou menos, Epsilon, a hora júnior, com dois problemas que eu elenquei aí, que eram problemas que caíram no último treino, e depois a gente vai ter laboratório prático, né? Lembrando que é super importante vocês fazerem os treinos semanais, tentarem estudar alguma coisa deles. Por exemplo, já tem treino postado hoje, e o treino está aqui, né? São 6 problemas aí de treino júnior. E de treino regular, de novo, é um estudo dirigido. Então, tem uma aula da Giovanna Cobos sobre árvores de segmento persistentes, né, sobre segue-trees persistentes, para vocês assistirem. E alguns problemas, não precisa fazer todos, mas recomendo aí tentar fazer algum deles, para praticar esse conteúdo específico, né? Eu recomendaria aí que todo mundo que já fez um pouco da jornada de iniciação, e esse pouco é pouco mesmo, aqui na jornada, a gente tem árvores de segmento, deve estar como segue-tree, não, deve estar como árvores de segmento. Árvores de segmento, cadê a jornada, hein, cara? Ué, estudos de dados? A gente teve aí, aqui, árvore de segmento, certo? Então, ali na jornada de iniciação, a gente aborda já o assunto de árvores de segmento na hora júnior 17. Então, se você chegou até aqui na jornada, você já pode estudar o assunto de árvore de segmentos persistente e tentar fazer alguma coisa ali do treino regular, né? Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de fazer as coisas do treino regular, porque acham que não estão boas o suficiente, ou ainda não estão no nível de fazer os problemas da oficina regular. Isso é um tiro no pé, né? Você acaba limitando ou se impedindo, se bloqueando para aprender algo novo, porque você acha que você não está bom ainda, né? Isso é bem ruim. Então, sempre tente estudar algo novo, né? Eu frequentemente vou comentar aí quais são os pré-requisitos para aquele assunto. Por exemplo, do treino passado, que já foi lá para o History, nossa, está super lento aqui a internet. Do treino passado, foi passado o assunto aí do algoritmo de Poulenc-Roux, né? Para você fazer esse treino aqui da oficina, desse treino regular, você só precisava ter feito ali, por exemplo, aquelas horas juniores relacionadas à data dos números, que são das primeiras horas juniores, inclusive, né, que a gente começa a falar ali de todos os números. Teoria, aqui já tendo feito a hora júnior 13 e 14, você já estava apto para estudar aquele assunto. Então, nunca se bloqueie, né? Frequentemente aí, quando você não tiver em dúvida, puxa, mas o que é pré-requisito para estudar esse assunto, para fazer esse problema? Pergunta lá no grupo do Telegram, pergunta para mim, e a gente vai tentando guiar vocês, mas o objetivo é que você esteja sempre tentando aprender algo novo, né? Se toda semana você estudar algo novo, aprender algo novo, esse pouquinho que você consegue avançar semana a semana é que vai fazer diferença lá na frente, né? Bom, beleza. Tendo dito isso, eu escolhi aí hoje, para a hora júnior, 2 problemas que eu achei bem legais desse treino da semana passada. Um deles é muito fácil, mas que é esse primeiro aqui, que é o A. Eu não sei, do treino da semana passada, quem chegou a fazer esse problema A? Eu nunca passo assim para mim. Ok. Que bom que as pessoas estão fazendo esse treino, isso é muito legal. Inclusive, falando... Obrigado, Pedro, obrigado por reportar aí que fez também. Falar aí para o pessoal, né, que é importante vocês reportarem o que vocês fazem durante a semana lá quando preenche a presença. O link para preencher a presença de hoje já foi divulgado no grupo do Telegram, então todo mundo entra lá e reporta aí o que está fazendo, né? Bom,
Então, esse problema A é bastante fácil, mas eu coloquei ele mesmo assim, porque a gente tem pessoas que vão chegando por programação, que são novas, e alguma coisa ou outra de detalhe de implementação, né, detalhe de como abordar o problema é sempre válido a gente discutir. E já o segundo problema, que eu coloquei aqui, é o problema desse mesmo treino, só que a versão difícil dele. E mesmo assim, tendo colocado entre parênteses ali, né, hard version, quer dizer, a versão difícil do problema, ele ainda assim cabe suficientemente bem dentro da nossa hora júnior, ele não é tão difícil assim, mas ele é muito legal. E eu vou abordar esse problema. Às vezes, os contests do Codeforces têm o mesmo problema, a versão fácil e a versão difícil. Né? A diferença sempre vai estar nos limites. Então, aqui, na versão difícil, a gente tem esses limites para as instâncias, né? E na versão fácil não era isso. Na versão fácil eu não lembro agora quais eram os limites, mas eram limitantes para os tamanhos das instâncias que permitiam outras soluções. Aqui não. Aqui na versão difícil, ou você faz a solução que o problem setter realmente esperava, ou o teu algoritmo não vai passar no limite de tempo. Né? Então, geralmente é assim no Codeforces. Na OBI tem algo mais ou menos parecido. Na OBI você tem o mesmo problema, tem vários casos, vários conjuntos de casos de teste. E nos conjuntos de casos de teste, tem alguns que permitem soluções mais ineficientes. Sei lá, às vezes o problem setter queria uma solução em log-n, mas ele faz alguns conjuntos de casos de testes que permitem uma pontuação parcial ali, que vai permitir um algoritmo quadrático, por exemplo. Você não vai conseguir toda a pontuação por questão, mas vai conseguir alguma coisa. Então, é algo que também aparece aí na UBI. Beleza. Tá engraçado, parece que tá... Não sei se é lenta a internet, acho que é a internet que tá lenta, né? Pedro está acompanhando aí online, tá dando para acompanhar? O lag está muito grande? Está travando um pouco, né? Pois é. Ontem alguém levantou a teoria aqui no clube de que o problema é o horário. Que esse horário das 5 e pouco é quando todo mundo sai da aula, tá, e começa a usar mais a internet e começa a carregar um pouco a rede. Então, talvez seja isso. Mas, apesar de eu estou na cabeada, né? Na cabeada não deveria fazer diferença isso, mas tudo bem. Bom, vamos lá. Vamos para o primeiro problema, que é esse probleminha aqui, tá? Do number replacement. A gente vai ganhar, eu vou direto lá para o exemplo de entrada e explicar o problema lá no exemplo de entrada mesmo. Então, a gente ganha, primeiramente, um número, que é o número de casos de teste na entrada. Aqui, por exemplo, 7. Né? Então, são 7 casos de teste. Cada caso de teste consiste em 3 linhas. A primeira linha é o número n. Aqui, no exemplo, n igual a 5. A segunda linha é um array de n números. Aqui no exemplo, 2, 3, 2, 4, 1. E na terceira linha, a gente tem uma string. E o problema pergunta se é possível você transformar o array de números na string. Então, como que você vai transformar um array de números na string? Bom, para cada número, você vai tentar escolher a letra correspondente na string. Aqui, por exemplo, né, se eu troco o 2 para C, veja que eu me comprometo agora a ter sempre 2 mapeado para C. Né? Então, quando aparecer um outro 2, ele vai ter sido mapeado para C também. Tudo bem? Por outro lado, ó, aqui, para trocar o 3 para A, eu não me comprometo... Bom, eu tenho que me comprometer que todo 3 que aparecer no array vai ser trocado para A. Mas isso não quer dizer que todo A vai ter 3 como pré-imagem. Tudo bem? Então, veja que depois aparece um 1, e ele é mapeado para A também. Ele pode ser mapeado para A, e está tudo bem. Okay? Então, aqui nesse exemplo, a gente não encontra nenhuma inconsistência, né, entre o array de números e a string. A gente consegue mapear 2 para C, 3 para A, 4 para T, e 1 também para A. A gente consegue fazer essa função,
né? Fazer essa relação binária ser uma função, e por isso a resposta dessa instância é yes, sim, ok? Agora veja o quarto exemplo. No quarto caso de teste, a gente tem, por exemplo, aqui, né? A gente fica obrigado a mapear 1 para A e obrigado a mapear 2 para A. Aqui vem um outro 2 já está mapeado para A, tudo bem, não tem problema. Aqui, porém, né, no quarto número do array, a gente teria que mapear 1 para B, só que 1 já foi mapeado para A, então a gente encontrou uma inconsistência, e a resposta dessa instância é não. Ok? Bom, é um problema bem ad hoc, né? Quer dizer, o próprio jeito como eu expliquei para vocês o problema já deu a solução, né? O que a gente tem que fazer é mapear números para letras, números que não estão mapeados ainda, a gente faz o mapeamento que está sendo previsto na entrada, e números que já estão mapeados, a gente só verifica se o que está vindo na entrada, né, se a posição, se o caractere correspondente na string está obedecendo, está respeitando aquele mapeamento que já havia sido feito. A partir do momento que o caractere se respeita, o mapeamento que já havia sido feito, a gente tem que rejeitar a instância. Tudo bem? Alguma dúvida, comentário sobre esse problema? Alguém fez diferente disso na implementação, né, quando passou o problema? Não tem muito como fazer diferente, né? Acho que o problema é bem ad hoc mesmo. Então, vamos lá. Vamos codar, que vai ser um pouco mais fácil, né? Falar sobre o problema codando mesmo. Opa, tem mais gente chegando aqui. Parece que a campainha não está tocando direito quando alguém entra aqui na sala. Bem, vamos lá. Beleza. Eu vou criar aqui um arquivo, 1744A, que é o código do problema lá no Perforces. Criar um código em C, apesar de ter salvo o arquivo como .cpp. Vou colocar aqui um arcabouço de código em C mesmo, né? Não, nem é coisa do C++. E eu vou definir aqui algumas coisas, né? O número n, que é o número de números do array. O array de números, que eu vou chamar de A, com max posições. E vou definir aqui uma variável que eu vou chamar de nCases. É o número de casos de teste. O número de casos de teste é a primeira coisa que eu vou ler. E aí eu vou iterar o programa este número de vezes. Cada vez que eu itero o programa, eu vou ler o número n, aquela instância, né, da instância da vez, e vou ler, na sequência, os n números do array. As posições de 0 até n-1, aí de 0 a n-1, eu leio a 10ª posição do array. Aí, eu vou ter uma string também, que eu estou chamando aqui de S, com max posições. Aliás, não defini o max, né? No máximo 50 posições, a gente joga um pouquinho para cima, põe 60 que aguenta, e agora vamos ler a string. Para ler a string, eu vou ler com scanf%s, ler a string, a gente não coloca em comercial quando lê string, mas é importante, claro, dar aquele espacinho antes do %s no scanf, para ele não ler string vazia, pelo fato de o cursor do buffer de leitura ter ficado posicionado em cima do barra-n da linha anterior. Né? Então, dá aquele espacinho para ele pular caracteres brancos, e aí, de fato, fazer a leitura da string. Agora, a gente vai ter que começar a processar o array de números. Posição a posição, de 1 até n-1. Para cada posição
do array, cada número AI, eu preciso ver se já estava sendo mapeado esse número AI para algum caractere. Então, eu tenho que ter uma estrutura de dados para guardar esse mapeamento. Essa estrutura, eu vou chamar de M, e vai ser um array também. Né? Aqui eu estou colocando max posições, porque o max é suficientemente grande, mas veja que as posições que me interessam aqui desse array M são só as posições de 0 até 25. Né? Desculpa, não. Quero mapear números para caracteres, não caracteres para números. Né? E os valores lá na entrada, os números, cada valor aí, deixa eu pegar na descrição do problema, cada valor aí é não maior que 50. Cada valor aí é um número entre 1 e 50. Então, aqui no código, as posições que me interessam desse array N são as posições de N1 até N50. N1 vai ser o caractere associado ao número 1. N2 vai ser o caractere associado ao número 2. N3 vai ser o caractere associado ao número 3, e assim por diante, até N50. Tudo bem? Eu posso inicialmente setar todos esses M's a 0, o valor 0 mesmo, né, que é o caractere barra 0. E aí, eu vou, então, quando estou na vez de processar o AI, eu preciso olhar para o M do número AI. Se esse número, se esse caractere, né, o M do AI, aliás, aqui eu defini o M como sendo int, podia ser, mas eu vou colocar como char para ser um pouquinho mais coerente, tá? Então, se o M do AI é 0, quer dizer que o AI não foi mapeado para nenhum caractere, então eu vou mapeá-lo para o caractere correspondente, né, que é para o caractere SI. Né? SI é um caractere, é o iésimo caractere da string, e o número aí vai ser mapeado para o caractere SI. Né? Por exemplo, se eu tenho lá 2, 5, 3, 4, e a string é ABD, por exemplo, na hora que eu chego aqui, o 2 não está mapeado para lugar nenhum, né? As posições do array M estão tudo zeros, tudo bem? Então, eu vou lá na posição 2 do array e troco esse 0 para o caractere A. Okay? Então, estou lá mapeando 2 para caractere A. Agora, se, por outro lado, o caractere AI já tem... aí não. O número aí já tem um caractere mapeado. Né? Por exemplo, o 2 já está mapeado para caractere A. Então, imagina que aparece um outro 2 aqui no array, e a posição do caractere correspondente na string é A. Eu preciso consultar o array para descobrir que o 2 já tinha sido mapeado para o caractere A e comparar esse caractere A, que estava previsto no mapeamento, com o caractere A, que é o caractere previsto na string, certo? Então, eu preciso comparar o AI, o MAI, com o caractere SI, uma comparação. Se essa comparação falhar, né, a partir do momento que essa comparação falha, eu rejeito a instância. Então, eu vou ter que ter uma situação em que, inicialmente, eu começo no estado em que estou aceitando a instância, e esse estado, e permaneço nesse estado toda vez que essa comparação se verifica. A partir do momento que essa comparação falhar, eu devo mudar de estado. Eu vou para o estado de estou rejeitando a instância. Tudo bem?
no final eu vou imprimir sim ou não, dependendo do estado em que terminou o processamento do array A. Se esse estado é 1, eu vou imprimir a string yes, se não, eu vou imprimir a string no. Dúvida, pergunta, comentário? Beleza, vamos embora. Vamos continuar então. Alguém tem algum comentário para fazer sobre o código? Alguma dúvida, coisa assim? Não? Não? Então eu vou compilar e testar. Deu um monte de erro, vamos ver o que eu fiz errado aqui. Ah, o 7. Tá, é porque eu fiz o código em C, não C++, e main7 é da string.h. Tinha que ter feito isso aqui, ó. Eu posso tanto colocar aqui, né, include string.h, ou então a gente se cansa de colocar as bibliotecas uma a uma, coloca aquele meta-cabeçalho do C++, que já inclui tudo que a gente precisa, e pronto. Agora, na hora de compilar, a princípio compilou, ignoring return, só os warnings do scanf, né? Mais nada. Beleza. Vou testar aqui com a entrada. Montando a mesma entrada do exemplo do problema. Um pouco travado. Yes, deu não só no quarto e sétimo caso de teste, que era o esperado. Então, agora eu vou compartilhar aqui o CodeForces. Vamos submeter. Eu sempre clico aqui no CodeForces, lembre-se de mim por um mês, mas na semana seguinte tem que logar de volta. Né? Uma coisa impressionante. E passou. Bom, vamos lá. Vamos para o problema mais legal, que é esse problema aqui. O enunciado do problema é bem simples, tá? Ele vai te dar dois intervalos, o intervalo AC e o intervalo BD. É garantido que C é maior que A e D é maior que B. O que você precisa é encontrar algum X no intervalo AC. Os intervalos, você considera abertos à esquerda, fechados à direita, tá bem? Então, você tem que encontrar algum X no intervalo AC e algum Y no intervalo BD, de modo que XY seja um múltiplo de AB. Ok? Esse é o problema. Tentar encontrar um X no intervalo AC e um Y no intervalo BD, de modo que X vezes Y seja um múltiplo de A vezes B. E todos esses números, né, A, B, C e D, são aí, estão entre 1 e 10 a nona. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse problema.
Bom, a gente tem, né, teria uma solução super ad hoc, daquelas bem noob mesmo, que seria, primeiro, percorrer o intervalo A mais 1C, para cada X que a gente toma nesse intervalo, a gente percorre o intervalo de B mais 1D, né? E aí, para cada par XY, dentro desses dois fors alinhados, a gente verifica se XY é o múltiplo de AB. Obviamente, isso aqui é demais, né? O intervalo aqui, os intervalos, eles podem ter tamanhos da ordem 10 a nona. Então, a gente está falando aí de um número de operações da ordem 10 a nona ao quadrado. Porque para cada 10 a nona caras no for de cima, eu ainda faço 10 a nona iterações no for de dentro. Isso dá 10 a nona ao quadrado, é muita coisa para pagar em um segundo. Bom, vamos pensar na abordagem um pouquinho mais esperta, que ainda não vai servir, ainda vai dar time limit, mas já é um passo na direção de resolver o problema. Imagina que eu vou iterar meu for só no intervalo mais externo. Vou fazer um for nessa variável x, fazer um for nessa variável x, vou subir a lousa aqui para o espaço. Iterando de A mais 1 até C. Tudo bem? Bom, então, para cada x desse que eu fixo nesse intervalo, né? Então, agora, dentro do for, o meu x está fixo. É o x da vez que eu estou considerando. Como que eu posso saber se existe algum y? Né? Então, a pergunta é, será que existe algum y lá no intervalo b mais 1 é d, tal que xy seja múltiplo de AB? Será que existe esse y, dado um x, será que existe esse y, tal que xy seja múltiplo de A vezes B, né? Tal que xy possa ser escrito da forma AB vezes K para algum K? Tudo bem? Bom, sei lá, se existisse, né, esse y, a gente sabe, então, ó, que esse y, ele teria que ser um múltiplo de A vezes B dividido pelo MDC de AB com X. Isso por quê, né? Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Eu estou falando de X vezes Y. E estou dizendo que isso aqui é múltiplo de um dado N. Bem? Meu N aqui é A vezes B. Mas esquece um pouquinho que ele é A vezes B. Chama esse A vezes B de N. Certo? Bom, esse N, ele tem uma decomposição em fatores primos. Né? Tem ali os primos da fatoração de N. Então, o N ele pode ser escrito como P1, M1, etc., até PK na MK. Tudo bem? Se eu pego um X muito infeliz, um X que é coprimo do N, um X que não contém na sua fatoração nenhum dos primos da fatoração do N, o Y vai ter que dar conta de todos esses primos, certo? Quer dizer, se o X é coprimo do N, o Y vai ter que ser um múltiplo de N. Senão não tem como XY ser múltiplo de N. Tudo bem?
Mas pode ser que o x consiga pegar alguns dos primos aqui, né? Pode ser que o x não seja coprimo do n, e, portanto, seja múltiplo de algum divisor de n. Se x é múltiplo de algum divisor d de n, então eu posso dividir o n por d, e agora o y só precisa ser múltiplo de n sobre d. Tudo bem? Então a questão toda é que eu vou ter... Opa, vamos apagar um pouco essa bagunça. Eu vou ter... Eu vou ter que o y... xy vai ser múltiplo de AB, C e somente C, o y for múltiplo de AB sobre o maior divisor comum entre AB e X. Tudo bem? Então, assim, eu estou procurando por um y que seja múltiplo de AB sobre o maior divisor comum entre AB e X. Bom, o A e o B eu já tenho. E o X também, porque o X está fixo aqui no fórum. Né? O que eu posso fazer? Bom, se eu já tenho A, já tenho B e já tenho X, eu posso calcular esse cara, tudo bem? E eu só preciso pegar qualquer múltiplo desse cara. Vou chamar esse cara aqui de S, certo? Eu preciso só pegar qualquer múltiplo desse cara. Então, saber se existe algum y lá no intervalo de b mais 1 até d é saber se eu tenho algum múltiplo desse S que cai dentro desse intervalo. Você pode pensar em chutar o pau da barraca e pegar o maior múltiplo possível de S que seja menor ou igual que D. Né? Qual que é o maior múltiplo possível de S que é menor ou igual que D? É simplesmente D sobre S piso vezes S. Certo? Se eu pego o quociente da divisão de D por S e multiplico isso por S, isso vai dar justamente um múltiplo de S, né? Porque eu tenho o S aqui, ó, tá vendo? Tem um fator S, né? No produto. Isso é exatamente o maior múltiplo possível de S, menor ou igual que D. Tudo bem? Eu só preciso checar se esse número é maior do que B. Ok? Então, existe o X que eu estou procurando se vale essa condição. De novo, o processo é, você tem o A, tem o B, você tem o X. Se a gente está iterando sobre todos os X possíveis, para cada X que eu itero, eu faço essa conta. Pego aí A vezes B dividido pelo máximo divisor comum entre AB e X. Chamo isso de S. Pego esse número aqui, que é o maior múltiplo de S menor ou igual que B, e vejo se ele é maior que B. Se ele é maior que B, beleza, existe um X. Existe um Y, desculpa. Se não, para aquele X não tem Y nenhum. Tudo bem? É uma conta O de 1 que eu faço para todo X. O problema é que a gente está falando de um número de valores possíveis para X, também da ordem de 10 a 9. Então, o nosso código agora não vai fazer o número de 10 ao quadrado, operações, mas ainda vai fazer um número muito grande de operações, que é 10 a 9. Certo? Ainda 10 a 9 é muita coisa para pagar. Tudo bem, mas agora dá para a gente melhorar um pouco, né? Porque a gente não precisa testar todos os X possíveis. Vejam que quando eu olho aqui para esse número, né? A vezes B dividido pelo máximo divisor comum entre AB e X. O máximo divisor comum entre AB e X também é um divisor de AB. Tudo bem? E eu não, apesar de eu ter 10 a nona
possíveis valores para x, eu não tenho muitas possibilidades para esse cara aqui, né? Que é o máximo divisor comum entre AB e x. Eu posso ter vários x, mas vai ter um monte de valores x, um monte de valores possíveis para x, que quando eu faço o máximo divisor o máximo divisor comum de um desses valores x com AB, dá o mesmo valor. Porque AB tem um número limitado de divisores. Tudo bem? Então, ao invés de iterar para todo x, eu vou iterar para todo divisor possível de AB. A questão é, pega AB tem uma lista de divisores, R, eu vou chamar aqui de R1 até RK, certo? Para cada divisor desses, eu vou pegar lá o AB, dividir pelo R da vez, tudo bem? Esse cara... Bom, então, vamos lá, de novo. AB dividido pelo R da vez. O que eu quero, no final das contas, é saber se existe um Y múltiplo desse cara que cai dentro do intervalo B mais 1, D. Pode ser que o divisor que eu peguei não me dá um X que cai dentro do intervalo A mais 1, C. Mas aí a gente faz o mesmo processo, né? Quer dizer, para cada R que eu chuto, eu vou pegar o maior divisor possível de... Pera. Me perdi agora um pouco. Tá. Eu quero saber se tem para cada R que eu chuto, eu quero saber se tem um múltiplo de R que cai dentro do intervalo A mais 1, C. Tudo bem? Então, eu pego... C sobre R, piso vezes R, e isso aqui tem que ser maior que A. Se isso aqui for maior que A, esse cara aqui vai ser meu X, né? Que é um múltiplo de R, que está dentro do intervalo A mais 1C. Já tenho o X, o que eu posso fazer? Aí eu faço a conta, né? Chamo AB sobre R, lembrando que R é o divisor aí, que é um divisor, né, que me levou até o X, mas eu posso pegar o máximo divisor comum entre AB e X, chamar isso aqui de S, e aí é só verificar se D sobre S, piso vezes S, é maior do que B. Tudo bem? Então, ao invés de iterar sobre todo X, eu itero sobre todo divisor R de AB. Cada R que eu iterar, o X que eu vou tomar vai ser o maior possível. Vai ser o maior múltiplo de R que está no intervalo A mais 1, C. Se é que tem algum. Se tiver algum, chama esse cara de X, encontra o máximo divisor comum entre AB e X. Você tem o S, que é AB sobre o máximo divisor comum. Para esse S, D sobre S piso vezes S é o maior divisor comum, é o maior múltiplo de S que está no intervalo, que você quer saber, né, se está no intervalo B mais 1D, esse cara aqui tem que ser maior que B. Tendo verificado essa desigualdade, a gente chama esse cara aqui de Y e está aqui o nosso X e o nosso Y, que é a resposta do problema. Se a gente encontrar nenhum par XY, não tem resposta. Tudo bem? Ficou claro o processo? Beleza? Aí tem a questão, né? Quantos divisores tem a B? Para a gente poder iterar sobre todos os divisores. Porque A é da ordem de 10 a nona. B também é da ordem de 10 a nona. Então, A vezes B é um número da ordem de 10 a 18, né?
O número da ordem de 10 a 18 pode ter divisor pra caramba. E aí, iterar sobre todos eles pode ser difícil. Mas veja, não é um número qualquer. Não é um número da ordem de 10 a 18 qualquer. É o número da ordem de 10 a 18 obtido pela multiplicação de dois números da ordem de 10 a nona. Tudo bem? Então, eu posso pegar e fazer o seguinte. Se eu tenho o A como P1, M1, P2, M2, etc., PK, MK. Né? Pego a decomposição do A. Pego a decomposição do B. Q1, N1, Q2, N2, etc. QT, MT. Qual que vai ser a decomposição de A vezes B? Bom, para cada primo que aparecer nas duas composições, nas duas decomposições, né, eu vou pegar lá e somar as multiplicidades. Então, se eu tenho lá um PI, que é o PI e é o QJ. Se o meu PI é igual ao QJ, para cada PI que é igual ao QJ, esse primo vai aparecer na decomposição de AB como PI elevado a MI mais NJ. Tudo bem? E cada primo PI que não aparece na decomposição do B, ele vai aparecer com a sua respectiva multiplicidade na decomposição de AB. Cada primo QJ que aparece na decomposição do B e não aparece na decomposição do A, também vai aparecer lá na decomposição de AB com a sua respectiva multiplicidade. Tudo bem? A gente só soma aí os expoentes, né? Você pode pensar em fazer a decomposição simultânea de AB. Cada primo que você pega, você vê quantas vezes divide A e quantas vezes divide B, e você já obtém direto a decomposição de AB. E o legal é que, tendo a decomposição de um número, né, se eu tenho lá a decomposição do N, que é o meu A vezes B, né? Quantos divisores tem N? Cada divisor de N é obtido por uma escolha de um número, de um expoente, né, para cada primo na decomposição de N. Então, para P1, eu escolho um número entre 0 e M1. Para P2, eu escolho um número entre 0 e M2, etc. Cada tupla de expoentes que eu escolho aqui, para os primos, me dá exatamente um divisor de N. No caso, eu estou falando como A é o número da ordem de 10 a nona e B é o número da ordem de 10 a nona, no pior caso, né, são as escolhas de tuplas para os expoentes aqui da decomposição de A, com os expoentes da decomposição de B, que vai me dar todos os divisores de N, tudo bem? Então, no pior caso, é o número de divisores de A vezes o número de divisores de B. Essas coisas têm nomes aí, tem notação específica na dos números, é D de a função D, né, o número de divisores de um número. Então, no pior caso, é D de A vezes D de B, divisores que eu vou ter para AB. Tudo bem? Menor ou igual. Se A e B são coprimos, vale a igualdade. Ok? Essa função, D de N, ela tem alguns bounds. Um bound bem fácil de verificar é que ela é menor ou igual que 2 vezes raiz de N, né? Porque para cada divisor que você tem antes da raiz, você tem um divisor depois da raiz. Tudo bem? Então, o número de divisores é de um número N e é menor ou igual que 2 na raiz de N. Mas tem bounds melhores. Um bound aí, que eu peguei da literatura, mas ele é meio famosinho, é que o D de N é aproximadamente N na 1.55379 log de 2 sobre log N. Tá bom? E para números da ordem de 10 a nona, para números aí, N, que vão até 10 a nona,
esse D de N não cresce tanto, é menor que 1.500. Você joga isso aqui no Wolfram Alpha, dá um número aí não muito grande. Mostrando para ele, não sei se é 1.500, acho que era, né? Acho que era 1.500, era menor até do que 1.500, e 1.500 ao quadrado é algo que dá para pagar em um segundo de boa. Tá? Assim, você não precisa saber essa fórmula de cabeça, mas esse negócio de função do número de divisores é uma coisa frequente aí que aparece em programação competitiva, e saber que é uma função que é significativamente menor que a raiz de n, saber que é uma função que não cresce tanto assim, e que para números da ordem de 10 a nona, a gente consegue pagar isso em um segundo, isso é meio que faz parte do folclore da programação competitiva. Tá? Então, enfim, fica aí a curiosidade, né? Quem quiser saber mais sobre essa função, pode pesquisar. Às vezes, o pessoal usa sigma zero de n também, para denotar o número de divisores. Bom, função sigma zero. Enfim, alguém tem uma dúvida sobre o sketch da solução? Não? Bom, para codar, a gente basicamente tem que pegar o A e o B, né, e encontrar as decomposições, a decomposição simultânea de A e B. A gente vai fazer isso do jeito que a gente aprendeu a fazer na jornada de iniciação, que é com um crivo de Eratosthenes. Então, encontra todos os primos, até 10 na quinta, fatora simultaneamente A e B, e resolve o problema, sem muito segredo, tá bom? Então, eu vou codar, eu não sei que horas são agora. O código, talvez eu vá levar uns 10 minutos, aí a gente vai passar um pouquinho das 6h15 e tá tudo bem. Vou fazer um código de fatoração ligeiramente diferente, tá? Do código que eu fiz na jornada, só porque vai ser conveniente. E eu vou chamar a atenção para vocês de umas coisinhas. Então, deixa eu matar esse buffer também, e pegar aqui, então, 44h.cpp. Beleza. Esse negócio do delete me enche o saco. Bom, eu vou começar... deixa eu puxar esse cara um pouco para cá. Beleza. Vou começar com uma função de crivo de Eratosthenes. Eu sei que, em algum momento, a gente vai ter que pré-computar os primos, né? Que a gente precisa. Então, eu vou ter aqui global um vetor de primos. Eu vou chamar de π, que é onde eu vou guardar todos os primos que eu preciso. Tá? O nosso n, o nosso a e o nosso b, eles vão até 10 a nona, né? Então, para fatorar números da ordem de 10 a nona, eu preciso de primos até 10 na 9 sobre 2. Então, assim, pegando todos os primos até 10 na quinta, está de bom tamanho, é o suficiente. Não precisa mais do que isso. Né? Eu vou definir o max aqui como 10 na quinta. E aqui no crivo de Eratosthenes, eu vou começar, então, o nosso vetor de primos com 2, que é o primeiro primo. E aí fazer um for de 3 até max. Para cada i desse for, o que eu quero eu vou pegar uma flag prime, que começa com 1, vou testar a divisibilidade de i pelos primos que já apareceram. Se o i passar em todos os testes, a flag vai continuar levantada. A flag continuando levantada, o que eu vou fazer é incluir no meu vetor de primos o primo i. Esse é um jeito de implementar com Eratosthenes, tem outro, né? A gente pode fazer com vetor de flags também, são os dois jeitos principais de implementar com Eratosthenes. O código dos dois tem basicamente o mesmo tamanho, às vezes
o outro código com vetor de flags, ele é um pouco mais conveniente para você adaptar o código de Eratosthenes para os problemas, porém, ele envolve você, quando precisa da lista dos primos mesmo, fazer uma passada linear por todo o vetor de flags, para poder enxugar, né, para poder compactar esse vetor e ter, de fato, a lista dos primos. Senão, você tem impacto na complexidade dos algoritmos de fatoração. Aqui é uma implementação que já dá direto a lista dos primos, então eu gosto mais, quando trabalho com fatoração, de trabalhar com essa implementação. Tem que tomar alguns cuidados, né? Como a gente vai fazer aqui os testes de divisibilidade do número i da vez pelos primos do vetor, mas tomando os cuidados apropriados, não tem problema, o código dá bonitinho e dá tudo certo. E é exatamente a mesma complexidade da outra implementação, tá bom? Ok, então eu preciso pegar todos os primos anteriores aqui, né? Todos os primos que já estão no vetor π, e basicamente eu preciso testar a divisibilidade de i, que é o número da vez, que é o número que eu quero incluir no vetor, pelo primo p. A flag continua setada se isso aqui é diferente de zero. O que eu preciso fazer aqui de otimização, né, para garantir que a complexidade é a complexidade esperada do código de Eratosthenes, que é n log log n, eu preciso só abortar esse for de dentro quando o quadrado de p excede i, ou então quando eu já descobri que o número não é primo. Aí eu aborto o for de dentro. Ou seja, eu vou considerando os primos que já foram computados enquanto eles são menores ou iguais à raiz de i, e enquanto eu ainda não descobri que o número não é primo. Beleza. Aqui o código de Eratosthenes. Uma das primeiras coisas que a gente faz aqui na função main é chamar a função do código de Eratosthenes para pré-computar todos os primos que a gente precisa. Okay? Agora, tendo o crivo de Eratosthenes populado o nosso vetor de primos, eu vou criar aqui, isso aqui vai ser talvez um pouco diferente de como eu fiz na jornada de iniciação, só porque vai ser legal, eu vou criar uma struct fact, que é uma struct onde a gente vai guardar a fatoração de um número. Essa struct vai ter dois vetores, que são o vetor p e o vetor n. Então, para cada, sei lá, um número n, qualquer, por exemplo, se eu crio lá o que eu quero, né, poder fazer coisas do tipo, pega e cria a fatoração f, que é uma struct, tudo bem? E eu passo o n aqui para o método construtor da struct fact, e eu quero que ele preencha aqui os vetores p e n. P são os primos na fatoração de n, e m são as multiplicidades correspondentes. Tudo bem? Isso é legal, às vezes fica bacana assim, ter essas coisas organizadas como struct. Quer dizer, não precisa fazer isso, você podia ter deixado esses vetores P e M globais, tendo cuidado de limpar eles quando precisa limpar, né, entre casos de teste. Eu quis fazer aqui com o struct, porque como são vários casos de teste, aí eu crio a fatoração de AB, descarto, crio, descarto, tá? Sem precisar ter que ficar dando clear nos vectors e correndo risco de contaminação de casos de teste. Tudo bem? É basicamente por isso que eu fiz com o struct aqui. Eu vou criar o construtor sem parâmetros. E, tipicamente, numa situação dessa, eu criaria um construtor que recebe um número n. Né? Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer um construtor que recebe dois números e que vai fazer a decomposição simultânea de A e B para colocar aqui em P e M a decomposição do número A vezes B. Tudo bem? É uma adaptação aí do código tradicional para fazer a decomposição simultânea. Uma pequena observação é que o A e o B são até 10 a nona. Os fatores primos de A vezes B também são números controlados, né? Também são números limitados por 10 a nona. Mas quando eu percorrer
as listas aí de A e de B, né? As decomposições de A e B para encontrar todos os divisores, eu vou encontrar todos os divisores de A vezes B. E todos os divisores de A vezes B podem ser números muito maiores por essa nome. Aí eu posso ter overflow. Então, para evitar overflow lá para frente, quando eu for trabalhar, né, com a decomposição de A vezes B, eu já vou deixar essas coisas todas, não essas coisas todas, mas eu já vou prever aqui que o fact vai receber A e B como long. Isso vai me ajudar depois e vocês vão entender. Eu até no ensaio tive... de primeira, o código não passou porque eu estava considerando... Estava me atrapalhando nos momentos que eu precisava trabalhar com long e no momento que eu comecei tudo com int, daí, quer saber, vou botar long tudo e acabou. E aí deu certo. Então, é aquele tipo de coisa, né? Tem uns que são mais radicais e fazem o tal do typedef, int long. E aí, para garantir, né, que não está fazendo aí nenhum tipo de besteira. Bom, vamos lá. Então, eu preciso aqui fazer a decomposição simultânea de A e B para obter a decomposição do número A vezes B. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou percorrer todos os primos que eu tenho na lista. Preciso do B comercial. A minha lista de primos é o vetor π. Então, para cada primo Q do vetor π, eu preciso contar quantas vezes Q divide A e quantas vezes Q divide B. Então, vou fazer isso com um contador, que vou chamar aqui de L'. Começa com 0. E enquanto Q divide A, eu vou incrementar o contador e vou dividir A por Q. Atualizo o valor de A. É um algoritmo de desertanquista nesse aspecto, assim, né? A gente vai fatorando e já vai dividindo o número para conseguir fazer a fatoração na complexidade esperada. Mesma coisa para B, enquanto que divide B, vai lá e divide B por Q, e incrementa o contador. No final desse processo, eu vou verificar se esse contador, então, foi incrementado ao menos uma vez. Né? Se esse M' é maior que 0. Se ele é maior que 0, quer dizer que o Q, o primo Q, aparece na decomposição de A vezes B. Então, eu preciso pegar um vetor P, que é onde eu estou escrevendo a decomposição, e dar um pushback nele, do primo Q, e a sua multiplicidade, a multiplicidade correspondente a esse primo, vai ser o meu contador M'. Ok? Beleza. Terminei de percorrer a lista dos primos, não quer dizer que terminei a fatoração. Né? Se fosse só o N, se fosse aqui um dado N, não A e B, eu teria que fazer aquele teste, né? Verifico se eu conseguir decompor todo o N. Porque se eu não conseguir decompor todo o N, olhando para primos apenas até a raiz de N, quer dizer que o que sobrou lá no N também é um primo. Né? Pode ser um primo grandão, vezes um monte de coisa. Então, se no caso... Só que aqui não é o N só, né? Aqui não é o AB. Eu tenho que olhar para o A e olhar para o B. Então, se eu olhar para o A e A for maior que 1, eu sei que o próprio A é um primo, ele precisa ser incluso na decomposição. Então, eu vou colocar o A com multiplicidade 1. Né? Assim como eu colocaria N com multiplicidade 1 nesse momento da fatoração. Mesma coisa para o B. Se o B é maior que 1, eu vou lá incluir o B também com multiplicidade 1. Tem um pequeno caso de borda aqui, se tratando de decomposição simultânea, que é o caso em que o que sobra do B é igual ao que sobra do A. Eu não vou incluir de volta, preciso incrementar. Né? Tudo bem, a gente testa isso. Se o que sobrou do B é igual ao que sobrou do A, o que eu vou fazer é pegar a última posição
do vetor m, então é int m.size menos 1, e incrementar. Se não, aí sim é que eu vou incluir mais um primo na decomposição. Deixa eu olhar essas chaves todas. A chave está fechando ali. Esta está fechando lá. E essa aqui é da struct, né? Beleza. Legal, né? Ok, já tenho as funçõezinhas que eu preciso. Uma funçãozinha de crivo de Eratosthenes e uma struct para guardar a fatoração de decomposição simultânea de dois números. Agora, vamos para a função main. Bom, na função main, como eu falei, a primeira coisa que eu ia fazer é rodar o crivo de Eratosthenes para fazer a pré-computação dos crivos. Aí eu vou ter esses números A, B, C e D. Vou ter também o número de casos de teste, né? É a primeira coisa que eu leio. E aí, para cada caso de teste, eu vou lá, leio A, B, C, D. Leio A, B, C, D. E já vou obter a fatoração F, que é a decomposição em fatores primos simultânea, obtida, né, pela decomposição simultânea de A e B. Bom, tendo essa decomposição F, eu preciso agora descobrir quem são os divisores de AB. Eu vou olhar a decomposição e vou colocar todas as possibilidades nos expoentes. Né? Coloco zero, primeiro pega a tupla que é tudo zero, depois a tupla que vai tudo zero e um lá no final, e assim vou. Um backtracking para testar todas as possibilidades de preencher os expoentes da decomposição de AB. Então, eu vou fazer um backtracking que vai preencher um vetor que eu vou chamar aqui, global, de divs. Para guardar aí guardar os divisores. Tá? Vai ter um backtracking que depois eu implemento. E esse backtracking em cima aí da fatoração F vai preencher aquele vetor divs. Eu implementei como vector, então antes de popular o divs de volta, eu vou dar um divs.clear. Tá? Tendo todos os divisores, o que eu preciso é, então, percorro todos os divisores. Para cada R que eu percorrer, o meu X vai ser... tinha feito C sobre R piso vezes R. Isso era o X. Tá? Aí eu chamei de S lá na lousa, era o A vezes B, dividido pelo MDC entre A vezes B e X. Tá bem? E chamei lá também o meu Y de D sobre S, piso vezes S. Né? Quer dizer, o maior múltiplo de R menor ou igual que C, o maior múltiplo de S menor ou igual que D. Assim eu tenho o meu X, assim eu tenho o meu Y. Se eu chegar aqui e o meu X for maior que o A, e o meu Y maior que o B, e aí, legal, esse X e esse Y servem como a solução do problema. Se eu não encontrar nenhum par X, Y, a resposta é menos 1. Então eu vou ter aqui LL, X', Y', que começam com menos 1, encontrou um par XY que sirva, X' recebe X, Y' recebe Y, e lá no final do processo eu vou imprimir X' e Y'. Ok? Em relação à função main, alguma coisa? Não? Falta a gente preencher só o backtrack, né? Para popular o vetor de divisores. Meu vetor de... falta
GCD também, né? Mas assim, GCD, a gente coda de olho fechado, né? Então, se B é 0, return A. Se não, return GCD de A mod B. De B com A mod B. Vamos ver que eu fiz. Tudo bem? Vamos lá codar o backtracking. O meu backtracking, o que eu vou ter? Eu preciso, claro, dessa fatoração F, que eu vou passar por referência, né? Não vou copiar tudo, passo por referência. Como eu vou testar ou preencher todas as possibilidades dos expoentes que aparecem na decomposição, que está gravado em F, então, e vai ser um código recursivo, né? Eu vou passar esse I, que é a posição o que eu estou considerando no vetor P e no vetor N. Tudo bem? Se o meu I começa com 0, então, aqui eu preciso considerar para o primo PI todos os expoentes que vão de 0 até NI. E para cada expoente que eu considero, eu chamo o backtracking para a posição I mais 1. Vai falando recursivamente, e o backtrack vai voltando e vai testando todas as possibilidades. Ok? É o código de backtrack, né? Não tem muito segredo. A base é quando acabou-se a decomposição em que está escrita na fatoração F. Né? É quando o meu I é maior ou igual ao tamanho do vetor P. Né? Porque as posições vão de 0 até esse valor menos 1. Então, quando o meu I quando eu terminei de percorrer o vetor P, acabou a decomposição. Essa é a base do backtracking. Então, todo o número que eu fui acumulando multiplicativamente até aquele momento, esse é o divisor da vez. E então, esse valor, claro, tem que ser também passado por parâmetro. Né? Eu vou ter o divisor da vez R, que começa com 1, e eu vou multiplicando pelas potências dos primos que vão sendo consideradas pelo backtracking. Tudo bem? Então, quando eu tenho aqui I igual a primeira posição depois em que acabou o vetor, né, eu tenho um divisor. Então, eu vou escrever esse divisor lá no meu vetor divs global, que é onde eu estou gravando os divisores todos. Beleza. Se não, né, se eu tenho o primo PI, como eu falei, eu preciso considerar todas as possibilidades de expoente de 0 até MI. Aliás, aqui eu coloquei p.size, mas é f.p.size, né? Os vetores P e M estão lá dentro da fatoração F. Né? Bom, aqui então eu vou considerar todas as possibilidades de expoente de 0 até f.m posição I. Né? Para cada expoente que eu considerei, eu vou chamar a função backtracking. A ideia é, pega o R, que é o divisor que está construindo, e eu tenho que multiplicar pelo primo PI elevado à multiplicidade MI. A primeira multiplicidade que eu escolho é a multiplicidade zero, é o expoente zero. Então, eu não tenho que multiplicar nada em relação ao que estava sendo construído até então. Tudo bem? Para não ter que ficar fazendo essas exponenciações aqui, o que eu faço é o seguinte, ó. Passo ali o R, né, fatoração F, e já preparo o R, já multiplico o R pelo primo PI para a próxima iteração do backtracking. Tudo bem que isso aqui vai depois até testar o PI elevado a MI mais 1, né? Ele vai chegar a fazer a conta, não vai dar overflow, só não vai considerar na iteração seguinte. Tá bem? Então, aqui todas as potências
de PI que eu deveria considerar, eu estou considerando, multiplicando R e passando para o backtrack, né? Para explorar aquele ramo de caminho e construir todos os divisores. Tá bom? E é isso, esse é o backtracking, né? Sim, constrói recursivamente na força bruta todos os divisores, preenchendo todas as possibilidades de expoentes para os primos da decomposição. Dúvidas, perguntas, comentários? Bom, vamos... Não sei, vocês já tinham feito alguma vez um backtracking para construir todos os divisores a partir da decomposição de algum número? Não? Quem nunca fez isso? Está vendo agora como é que faz, né? É um backtrack, é um código recursivo de 3 linhas úteis, 4 linhas úteis. Fatoração e CRIV era coisa que vocês já conheciam. Então, quem não conhecia, fica aí o convite também a dar uma estudada nisso, né? Dar uma revisada, que é um assunto legal. Vamos compilar logo, encerrar. Professor, poderia explicar novamente a parte do Y? Precisa... Pedro, tudo bem, explico. Rapidinho, vamos lá. Pedro pediu... Bom, a questão é... Dado um X, eu quero saber se existe um Y, tal que XY é múltiplo de AB. Bom, para XY ser múltiplo de AB, olha só, eu vou chamar aqui o meu AB de N. Então, XY vai ser múltiplo de N. Estou alegando para vocês que isso é C e somente C, o Y for múltiplo do maior divisor comum entre N e X. Por quê? Bom, para o XY ser múltiplo de N, eu sei que o N tem lá uma decomposição em fatores primos. No pior caso, que é quando o N e o X são coprimos, que é quando o máximo divisor comum entre N e X é 1, quer dizer que o X não deu conta de nada, ele não pegou nada da decomposição do N. Então, o Y vai ter que pegar tudo. O Y vai ter que ser o múltiplo de todo o N. Agora, a partir do momento que o X pega uma parte da decomposição, ele é múltiplo de algum divisor de N, né? Algum divisor de N é dado aí por um subconjunto dos primos que aparecem na decomposição de N com as escolhas, com alguma escolha possível de multiplicidades. Por exemplo, se meu N é 2 ao cubo, 4 ao quadrado, 7 na quinta, né? Aí imagina que meu X vai ser 4 vezes 7 ao quadrado vezes 11. Então, veja, o X ele já é múltiplo de 4 vezes 7 ao quadrado. Tudo bem que ele tem um 11 ali que não aparece na decomposição do N, mas não importa. Como ele já é múltiplo do 4 vezes 7 ao quadrado, o Y, qualquer que seja ele, vai ter que aparecer o 2 com uma multiplicidade pelo menos 3, né, porque todos esses 3 fatores 2, eles têm que aparecer na decomposição de XY, porque eu quero XY múltiplo de N. Se eu quero XY múltiplo de N, todos os 3 fatores 2 têm que aparecer na decomposição de XY. Então, pelo menos 3 vai ter que ter de expoente aqui para o 2, na decomposição de XY. E veja, o 2 não aparece nenhuma vez aqui na decomposição do X. Então, tem que aparecer 3 vezes na decomposição do Y. O 7, eu tenho 5 vezes o 7 aparecendo na decomposição do N. 2 vezes ele já apareceu na decomposição do X. Então, eu preciso ter
pelo menos 3 vezes o 7 apareceu na decomposição do y. O 4 já apareceu uma vez na decomposição do x, então eu preciso ter aí o 4 aparecendo pelo menos uma vez também na decomposição do y, para que todas as vezes que o 2 aparece, que o 4 aparece e que o 7 aparece na decomposição do n, eles apareçam pelo menos essas quantidades correspondentes na decomposição de x vezes y. Ficou claro agora, Pedro? Beleza? Para todo mundo ficou claro aqui também? Show? Ok. Vamos compilar, testar, ver os 1 milhão de erros de compilação. Consertar tudo. E não foi declarado no crivo de Eratóstenes. Nem vou alternar aqui o modo de apresentação, eu vou lá só colocar um int por fora, tá? E declarar o i. Ok, o que mais? Declarei o i, só reclamou do scanf. Eu vou pegar uma entrada, dando enter antes da hora ali. Vou pegar a entrada lá do problema. Esse é um problema que, assim, encontrou uma solução, imprima a que você encontrou, né? Não precisa ser a mesma solução do gabarito, e aqui no meu caso nem vai ser a mesma solução do gabarito para alguns casos de teste. E tá tudo bem, só quero ver se a saída que o programa dá é minimamente coerente, né? Pelo menos os casos do -1. Quero ver se deu certo. Ixi, 1. Eu dei -1 lá ou 1? Uma coisa errada. É que na hora que eu instanciei, que eu inicializei lá aquele x', aquele y', que era para o caso em que eu não encontro, x, y, eu coloquei 1. Tem que ser -1, -1, tá? Alterei aqui. Bom, as saídas estão até batendo com o gabarito, algumas, outras não, mas, assim, estou assumindo que são soluções também possíveis, né? No ensaio eu até verifiquei, eu peguei a saída impressa pelo meu programa e peguei o resto da divisão, né, por AB e vi que dava 0 mesmo, em uma calculadora que arbitrária, ABC do tribunal, e deu tudo certo. Ok, eu estou confiando aqui no código, eu vou submeter. E... cadê? Mas que coisa. Eu já tinha logado na outra aba, né? Eu acho que essa aba eu abri antes de logar. Preciso... pegar aqui o código. Está aqui. Eita. E passou. Beleza? É isso, pessoal. Agora, 10 para 7. A gente volta para o laboratório prático a partir aí das 7h10, mas quem quiser ficar no laboratório e já começar a brincar, pode brincar. Tá bom, pessoal? Obrigado. Obrigado, pessoal que está online também. Até mais, até a próxima aí.